Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos, do canal Meu Caderno de Exatas, E aqui a gente está fazendo uma análise referente a um gráfico, receita versus custo, que inclusive caiu uma questão bem similar a essa, no Enem 2020, que foi a primeira questão da prova amarela, A primeira questão da prova amarela, que era essa interpretação no que diz respeito a esse tipo de curva, Antes de ir para uma análise de um problema envolvendo esse gráfico, a gente precisa entender o seguinte, que é o que muita gente fica com dúvida, muitos alunos perguntam sobre isso, que é a seguinte questão. Vamos dar um foco aqui no gráfico. Aqui a gente tem o seguinte, quantidade de elementos produzidos, quantidade produzida, e aqui valor. Aqui, então tem esse cruzamento aí, quantidade produzida e valor. O que é que muita gente fica na mente referente a ciclo produtivo e lucratividade? Se tem normalmente aquela seguinte lógica, quanto mais se produz, mais se ganha, mais se ganha. Só que o que acontece? Isso aí é uma verdade, desde que os custos eles estejam ali fixos, desde que os custos estejam fixos. Só que o que acontece? Durante o ciclo de produção, existe uma série de oscilações. Oscilações sem contar os ciclos ali de mercado. Então, exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor que você precisa comprar matéria-prima para poder fabricar um determinado lote de peças. Então, você pode ter o seguinte, se você comprar 10 mil, vamos colocar 10 mil quilogramas de uma matéria-prima, você vai ter um valor X, com desconto. Se você quiser comprar mais desse valor, por exemplo, você só teria desconto se comprasse acima de 20 mil, mas você não precisa comprar 20 mil. Vai comprar mais 5 mil. Então você teria aí no total 15 mil quilogramas referentes ali à matéria-prima. Então o que acontece? Quando você compra 10 mil quilogramas, você tem um desconto proporcional maior do que quando você compra ali o de 15 mil quilogramas. Então, quando você vai para a estratificação, essa soma dos dois valores de insumos, no caso aí da matéria-prima, vai fazer com que diminua proporcionalmente a margem ali do teu lucro. Custos de logística, de transporte, exemplo, você está comprando matéria-prima de um determinado fornecedor, esse fornecedor tem um problema, você precisa comprar de outro fornecedor, é mais distante, vai ter um custo maior e você não consegue mais inserir custo ali no teu produto final. Então você vai ter um custo interno, um custo ali de fabricação interno maior, mas não vai conseguir repassar para o produto final, por causa aí da margem de mercado, enfim, competitividade. Então você vai ter uma lucratividade menor por causa desse problema logístico. Mudanças de impostos, encargos, problemas jurídicos, ou seja, todas essas oscilações, elas fazem com que esse gráfico de produção, referente a custo e lucratividade, ele não seja, na maioria das vezes, linear, fazendo com que essa verdade aqui ela não seja absoluta para a maioria desses casos, ou seja, mais se produz, mais se ganha. Exemplo, vamos supor o seguinte, você venha ligar uma planta industrial para produzir um pequeno lote de produtos. Só o custo da energia elétrica, entre aspas, pode ser que as peças que você venha produzir nem venha cobrir os custos, inclusive ali da energia elétrica. Então você só teria lucro se tivesse uma produção X que ultrapassasse a margem de ganho, entre aspas, aí, do consumo elétrico. Então, por isso que esses gráficos eles são dessa forma. Esses gráficos eles são traçados levando em consideração os apontamentos que você tem do período. Os apontamentos do período. Então, aí levando em consideração mês, semestre, trimestre, o ano, enfim. Então, você vai ver que esses gráficos eles não são de forma linear na grande maioria das vezes. Até empresas que apenas revendem produtos, muitas vezes elas têm oscilação também referente a esse gráfico. Por exemplo, vamos colocar aí uma rede atacadista. Ela compra o produto e revende. Ela
compra o produto e revende. Nem toda vez ela vai conseguir comprar o produto, um determinado tipo de produto que ela está querendo por uma margem que ela já tinha, por causa de algum problema, e ela não vai conseguir, a exemplo, repassar aquilo dali para o cliente final, né? Ou ela não vai repassar da forma integral que ela poderia passar para que ela tivesse a mesma margem de lucro que ela vinha tendo, né? Então isso aí oscila muito, né? Então por isso que é importante essa análise de receita e custo, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai fazer uma análise desse gráfico. Valeu!